Oi, bem-vindos ao segundo vídeo de construção do novo mundo para o The Sims 3. No primeiro vídeo, nós moldamos o vulcão e hoje vamos texturizar ele. Sim, estamos fazendo um vulcão em uma ilha, mas quem decidiu isso e outras coisas foram vocês. Através das enquetes na aba Comunidade do canal, vocês estão escolhendo diversas coisas e agora estamos escolhendo um nome para esse mundo. Não foram só nomes que eu escolhi. Na verdade, vocês sugeriram 14 nomes e eu vou entrar com apenas 3 opções. Finalizando a terceira enquete, vamos fazer a grande final. Então, fica de olho para não perder a votação. Como eu disse no primeiro vídeo, nosso vulcão tem uma parte mais baixa, que é por onde houve a última erupção, e a lava acabou escorrendo por esse lado. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Logo eu vou perguntar mais coisas sobre o destino desse mundo, por isso é bom sempre ficar de olho lá na comunidade. Final de semana eu ganhei um presente de vocês. Chegamos a 4.400 inscritos. E agora eu fico me perguntando se vamos conseguir chegar aos 4.500 até o final do ano. Por isso eu peço a vocês, se puderem, compartilhem o vídeo com um grupo de amigos que gosta de The Sims ou nas suas redes sociais. Eu agradeço de coração, porque como eu já disse, quanto mais gente aqui, mais tempo eu poderei me dedicar a vocês. Lá nas enquetes eu compartilhei uma sinopse inicial para o mundo. Ainda não é definitiva, mas mesmo que seja, vamos acrescentar mais história a depender do nome escolhido por vocês. A ilha foi formada por um vulcão que continua ativo, porém sem erupções há muito tempo. Como o solo vulcânico é muito fértil, várias famílias se mudaram para a ilha para começar uma nova vida, produzindo tudo de bom que a Terra pode dar. Baseado nessa premissa de uma ilha formada por um vulcão, que as terras vulcânicas são muito férteis e com uma colonização voltada à vida rural, é que devemos escolher um nome. Sim, o foco do mundo será a vida rural, e usando apenas o jogo base. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord, o link para acessar vai estar aqui na descrição do vídeo. Como vocês estão vendo, a pintura de solo vai ter várias camadas e, em geral, é isso que vai trazendo uma aparência melhor. Usar texturas como a de rocha, como a que eu acabei de usar, são complicadas, porque quando tomamos distância, podemos ver a repetição do desenho e isso me incomoda um pouco, mas em alguns casos se torna necessário. Para contornar isso, acabo usando uma camada leve dessa textura e depois acabo vindo com outras por cima. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Agora vamos com mais uma camada de terra, dessa vez mais escura, assim conseguimos mais profundidade. Eu sempre prefiro bem mais modelar um relevo do que pintar, e eu só estou mostrando esse processo para vocês porque quando eu estava fazendo Hidrangeas Valley, vocês pediram para mostrar mais a formação do relevo e da texturização. Então, se nesses 2 vídeos eu ver que vocês não curtiram acompanhar essa parte da criação do mundo, eu vou focar mais em outros pontos para mostrar, e faço isso em off. Nessa lateral do vulcão, acabou que se formou quase uma passagem natural. Vamos ver se mais adiante acabo colocando uma rua de terra ali. Sim, com exceção do centrinho da cidade, teremos apenas ruas de terra. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.
Esse mundo foi um pedido do parceiro Douglas, então, se você puder, visita o canal dele, que inclusive está com uma gameplay em Drangeias Valley. Nossa ilha precisa de uma fonte de água doce. Que tal se fizermos um lago na base do vulcão? Poderia até ser um lago termal. Me diz nos comentários o que vocês acham disso. Achei que precisava de mais uma camada de solo escuro, então vamos dar mais uma volta com essa textura. No fim do vídeo, todos vão estar tontos de tantas voltas que vamos dar. Mesmo eu mostrando a texturização para vocês, ainda não mostro boa parte do trabalho, que é de criar e testar as texturas. Somente quando eu aprovo ela é que eu começo a gravar para vocês. Em muitos pontos vamos colocar vegetações, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Agora vamos suavizar um pouco mais a textura de rocha que eu falei antes. Acelerei mais o vídeo porque tem camadas que mudam muito pouco, mesmo assim são necessárias. Agora vamos aquecer esse vulcão. Essa textura de lava eu já havia usado em outro mundo que fiz. Eu gosto muito dela. Mesmo assim, não podemos colocar ela de qualquer maneira. Junto com ela tem a textura mais seca, para dar um ar mais natural. Em outro vídeo vamos colocar os efeitos de fumaça. Vai ficar bem legal. Agora vamos integrar um pouco mais o vulcão com o restante da ilha. Eu vou fazer isso usando uma textura de grama um pouco mais escura do que a padrão do jogo. Eu gosto da textura padrão, mas acho ela muito clara, e nesse mundo em especial, precisamos de algo mais escuro. Pode ser inclusive que mais adiante eu acabe escurecendo ainda mais. Regular a intensidade do pincel nesses momentos é de vital importância, porque não queremos texturas chapadas, queremos que fique o mais integrada possível. Em vários momentos eu faço e desfaço. A intensidade e o tamanho do pincel não servem para tudo, então precisamos ajustar. Sim, criar um mundo pode ser bem rápido ou devagar. Isso depende do que você pretende com ele. Se você quiser que tenha relevos e texturas bacanas, vai demorar. Se você não se importar com isso, pode mandar uma textura automática de solo e vai ganhar muito tempo nisso. Quanto tempo eu acho que vamos levar para finalizar esse mundo? Não sei. Acredito que menos tempo que Drangeias Valley, mas isso também depende de vocês. Se eu vejo que os vídeos de mundo estão dando mais visualizações, eu posso fazer inclusive com mais frequência. Caso contrário, eu vejo que vocês gostam mais. Agora, com o pincel bem fraquinho, vamos aplicar em todo o entorno, suavizando ainda mais a junção do terreno. Não esqueça de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!